Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, os versos de 29 a 34. Evangelho de João, capítulo 1, de 29 a 34. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Quero convidar você que também nos acompanha pela transmissão da internet a, nesse momento, cessar toda a sua atividade, ter a sua Bíblia aberta diante de você e considerar a palavra do Senhor nesta hora. Estamos diante de um texto muito especial e me reporta um fato. José Rosendo do Nascimento era um homem muito fervoroso. Ele ia regularmente às cerimônias religiosas, que na época eram em latim. O sacerdote lá na frente repetia uma frase: Et agnus Dei, et que tollit peccatum mundi. E a congregação, inclusive Rosendo, repetiam mecanicamente, sem mesmo terem aprendido latim: Agnus Dei, que tollit peccatum mundi. Um dia, Rosendo encontrou-se com seu sobrinho Zezinho César. Zezinho, em rigor, era sobrinho da esposa dele, Mariana, a esposa soriana de Rosendo. E enquanto conversava com o Zezinho, Rosendo estava meio tenso e em posição defensiva. E a razão é que Zezinho agora tinha se convertido e lia a Bíblia. Porque naquele tempo a Bíblia era um livro proibido. Poucos liam. Foi então naquela conversa com seu sobrinho que Rosendo, pela primeira vez na vida, teve uma explicação sobre o que significa Agnus Dei, que tollit peccatum mundi. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, o João Batizador, preparava a nação de Israel para a chegada iminente do Messias. Você pode ver aí no capítulo 1 de João, nos versos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. E fazendo isto,
João batizava. Ele dizia, verso 23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E assim, preparando o caminho para a vinda iminente do Messias, João batizava no Rio Jordão, convocando o povo ao arrependimento. Isso está aí nos versos 26 a 28. Ele dizia, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, a qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O verso 31 diz, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E o ministério de João logo tornou-se imensamente popular. As pessoas vinham de todo o canto para ouvir a sua pregação e para serem batizados por ele. E foi aí que as autoridades judaicas enviaram alguns emissários para indagarem, esses emissários eram fariseus, para indagarem sobre quem era João e com que autoridade ele batizava. Você pode ver aí isso nos versos 19 e 20. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? E ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E aí nos versos 24 e 25 diz, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E aí no dia seguinte, ao seu testemunho diante dos emissários fariseus, Jesus Cristo veio agora em direção a João, o qual ofereceu um testemunho profético. João, vindo Jesus Cristo vir em sua direção, João era assim um último grande profeta representativo da antiga aliança. E ele informa que Jesus é o Cordeiro. Ele disse, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu primeiro grande testemunho de João acerca de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No terceiro dia, aliás, você pode ver aí nos versos à frente, João oferece esse mesmo testemunho diante de dois dos seus discípulos, André e João. João Batista tinha dois discípulos, André e João. E você veja aí nos versos 35 a 37, João repete o mesmo testemunho. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo passar Jesus disse, eis o Cordeiro de Deus. Quando João Batista informa a João e André que aquele Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, imediatamente André e João vão seguir a Jesus, vão andar com Jesus. E André, inclusive, vai chamar o seu irmão mais velho, Simão Pedro, e dirá, achamos o Messias. E Simão Pedro, então, também, a partir daquele instante, seguiu a Jesus. E João recorda o fenômeno e a verdade comunicada por ocasião do batismo de Jesus, como está aí nos versos 32 a 34. João testemunhou dizendo que no dia do batismo eu vi o Espírito
descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E assim João, como os grandes profetas do Antigo Testamento, anunciam as bênçãos messiânicas, ou seja, em que vindo o Messias, esse Senhor vai aspergir água pura sobre o coração. O Messias, ele fará a remoção dos pecados. Ele vai oferecer o perdão dos pecados. Ele vai aspergir água pura sobre os corações dos homens. Não que isso não acontecesse no Antigo Testamento. Agora está se atribuindo à pessoa de Jesus de Nazaré esse trabalho, a saber, de remover, perdoar os pecados dos homens. E não apenas isto. Não apenas remover, mas também trazer uma nova natureza pela obra do Espírito. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus Cristo perdoa o pecado, Jesus Cristo concede uma nova natureza com a obra e poder do Espírito Santo na vida daquele a quem Ele regenera. Uma única obra com dois grandes aspectos. E o grande testemunho agora de João é esse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O judeu, quando ouviu isto, já logo entendeu coisas importantes. Porque a centralidade de um cordeiro era algo imemorial, era algo secular, era algo de uma longa história em Israel. No dia em que Deus expulsou o homem e sua mulher do jardim, o Senhor nunca mais permitiu a comunhão com ele. Colocou lá espada flamejante, querubim guardando o caminho, porque não era mais possível o homem caído ter comunhão com Deus. Dois homens, filhos de Adão, vieram trazer a sua oferta pelo pecado, para tentar chegar até Deus. Caim trouxe a sua oferta, e Abel, seu irmão, trouxe um cordeiro dentre as ovelhas. Ele imolou o animal, derramou sangue e ofereceu. Em Abel, diz o escritor aos Hebreus que Abel ofereceu tanto mais excelente sacrifício pelo pecado do que seu irmão Caim. Abel compreendeu algo, que ele não podia chegar, como homem caído, à presença de Deus sem a interposição do cordeiro, da vítima sacrificial, do holocausto. Os judeus também eram capazes de lembrar a história de Abraão, seu pai. Um dia Deus disse a Abraão: sai agora, vai à terra de Moriá, ao monte Moriá, e lá sacrifica o teu filho, o teu único filho, Isaque. E Abraão então apanhou um servo, abordou um jumento e foi à terra de Moriá, levando o seu filho Isaque, seu único filho, que era um rapaz. Chegando ali, junto ao monte, deixou o seu servo, levou a lenha, levou o cutelo. Em algum momento, o filho então pergunta para o pai: pai, está aqui a lenha para o sacrifício, está aqui todo o necessário para que o sacrifício seja feito, onde está o cordeiro? E Abraão disse: meu Deus, meu filho, o Senhor Deus proverá para si o cordeiro. E Abraão, então, provado em sua fé, ele vai colocar o seu filho sobre o altar.
e está para imediatamente sacrificar o seu filho, de onde o escritor aos Hebreus vai dizer que figuradamente ele recobrou o seu filho da ressurreição. Mas o Senhor vem e diz: Abraão, não faças isso. O Senhor estava ali provando o temor, a fé de Abraão. Imediatamente viu lá um carneiro, agarrado pelo chifre, o chifre havia se agarrado numa murta, numa sarça. E Abraão então apanhou o cordeiro em substituição ao seu filho e sacrificou um cordeiro que Deus providenciou. O judeu também podia lembrar um terceiro momento que marcava, por assim dizer, o início do calendário hebreu, quando Israel saiu do Egito, escravo que lá foi o povo de Israel, tendo ali edificado sob as chibatas, sob os feitores, as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. E na véspera da sua saída, Deus disse aos hebreus: apanhe um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito algum, primogênito, e vocês sacrifiquem o cordeiro, cozinhem o cordeiro com ervas amargas, e comam com pães ázimos, pães sem fermento, com túnicas vestidos de túnicas e com sandálias nos pés. Vocês apanhem o sangue do cordeiro e borrifem sobre as testeiras das portas, nos umbrais das portas, nas colunas das portas. E será que, vindo o anjo exterminador na noite, vai exterminar todos os primogênitos? Mas onde encontrar o sangue do cordeiro, o anjo exterminador vai passar por cima, vai poupar. E assim os filhos de Israel comeram a Páscoa, o primeiro cordeiro, primeira Páscoa, protegidos pelo sangue do cordeiro. E a partir daí, todos os anos, o calendário hebreu começava com a Páscoa, com o cordeiro pascual sacrificado. Era esse o grande momento do sacrifício de um cordeiro. Mas havia outros. Havia, por exemplo, lá na entrada do templo, antes no tabernáculo e depois no templo, um altar de bronze, em que o israelita vinha e trazia a sua oferta de holocausto. Era comum o israelita trazer um cordeiro, conforme as prescrições do livro chamado Levítico. O israelita chegava, colocava o cordeiro ali em cima do altar de bronze. O sacerdote colocava a mão do ofertante sobre o cordeiro, imolava o cordeiro, o sangue do cordeiro, que não raramente era também aspergido sobre o ofertante. E assim você observa na Escritura. O cordeiro está associado à ideia de sacrifício. Quando o israelita ouviu, eis o cordeiro, lembrou, sacrifício. Cordeiro está ligado à ideia de substituição.
uma substituição representativa que livra e protege. Ou seja, o israelita trazia o cordeiro, e o sangue do cordeiro protegia, cobria, substituía o pecador. O cordeiro está associado à ideia de expiação da culpa. No momento em que o sacerdote sacrificava o cordeiro, havia uma declaração de perdão, de expiação. A pena devida ao pecador era imposta à vítima. O cordeiro está associado à ideia de imputação, linguagem, aliás, usada pelo apóstolo Paulo na epístola aos Romanos. Quando o israelita colocava a mão sobre o cordeiro que seria abatido, havia como que uma transferência das suas dívidas, dos seus pecados para o cordeiro, e por outro lado, em movimento inverso, havia igualmente uma imputação, ou seja, a virtude, a inocência, a pureza do cordeiro, a justiça ali representada era colocada, imputada ao ofertante. Havia uma transação simbolizada pela imposição das mãos. E assim o cordeiro é um dos tipos mais sublimes, um dos símbolos, as sombras mais sublimes, mais representativas, mais demonstrativas, mais ilustrativas da pessoa de Cristo. E aí vem João, o Batista, vê Jesus Cristo, o Galileu, vindo em sua direção, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nós podemos observar disso? Em primeiro lugar, nós não podemos adorar, nem orar, nem cultuar e nem servir a Deus sem a mediação do Cordeiro. Ninguém pode chegar a Deus sem a mediação do Cordeiro, sem o Cordeiro. Porque um culto, uma oração, um servir, um adorar sem a mediação do Cordeiro é, na linguagem do Novo Testamento, um culto de si mesmo. Nós não podemos estar diante de Deus sem a mediação do Cordeiro, porque nós não podemos chegar sobre os nossos próprios pés, erguidos sobre a nossa própria presumida justiça. Nós precisamos da mediação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a razão porque os nossos cultos se baseiam na intercessão de Cristo. As nossas orações são em nome de Cristo. Nós nos apresentamos diante de Deus em Cristo. E se Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não faz sentido remoer a culpa se ela já foi lançada sobre Cristo. Quando o ofertante vinha e colocava a mão sobre o cordeiro, a culpa ia para o cordeiro, ele levou a culpa. Está expiado, está perdoado. E se Jesus Cristo levou os nossos pecados, se nós já confiamos nele, se nós já colocamos pela fé a nossa mão sobre a cabeça dele, não faz sentido nós ficarmos remoendo as nossas culpas que Jesus já pagou, que Jesus já levou. Então, se você já lançou sobre Cristo a sua confiança, se você já foi a Ele em súplice, perdão de pecados, então as acusações
indevidas da consciência são falta de confiança. Você precisa lembrar-se, Jesus Cristo pagou pelos meus pecados e nenhuma acusação resta para aquele que está em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. O maligno virá e faz acusações. É o trabalho dele, ele é chamado de o acusador. Virão pessoas também, farão acusações, porque você terá aí os seus pecados, você terá os seus fracassos, e vão dizer, você é uma pessoa que não é cristã, você é uma pessoa falsa, você é isso, vão te acusar. Mas se você já colocou a sua confiança em Cristo Jesus, basta, já não pesa acusação em juízo contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica. O Senhor já perdoou. O inferno pode bradar e os ímpios podem gritar, e a sua consciência, muitas vezes em dúvida, pode até te acusar, mas se você já foi a Cristo, vá a Ele e pronto, confia. Ele leva os nossos pecados, Ele assumiu na cruz os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso diz para nós também que o nosso trabalho por excelência é apontar para Cristo. Quando você vê nas imagens, nas retratações, nas pinturas, a figura de João Batista é muito interessante, que mesmo João, ainda pequeno, tem um gesto característico. Ele tem uma mão assim, um gesto, um dedo apontando para Jesus. João aponta para Cristo. E esse é de fato o grande ministério profético, esse é de fato o grande testemunho, apontar para Cristo, não apontar para os homens, não apontar para os líderes, não apontar para as virtudes humanas, não apontar para as glórias das igrejas, apontar para Cristo. Uma igreja que aponta para Cristo, um irmão, uma comunidade que sinaliza para Cristo, um olhar que se dirige para Cristo. Esse é o nosso ideal, sermos cristocêntricos, apontando para Cristo. E quando nós apontamos para Cristo, apontamos para Cristo aos outros, antes nós precisamos nós mesmos estar olhando para Ele. Nós precisamos olhar para Jesus, para indicar Jesus ao outro. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é nos revolvermos em nós mesmos, não é fazer de nós mesmos a glória, o sol, a luz, mas é apontar para Cristo, é testemunhar de Cristo, é falar de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gostaria de finalizar falando a você que nos ouve à distância, através da internet, a você que está aqui. Quem sabe você está ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus, os termos em que ela está sendo exposta nessa hora. A nossa confiança para a nossa salvação, precisa estar posta em Cristo e seu sacrifício. Confiar é depositar toda a esperança, toda a expectativa, toda a segurança em Cristo. Nós não somos salvos pelas nossas obras, não somos salvos pelos nossos feitos, não somos salvos pelo perfil do nosso caráter, não somos salvos por conta da nossa moralidade, não somos salvos por causa da expressão da nossa religiosidade. E nem é o caso de destituir essas coisas do seu legítimo lugar.
mas nós não somos salvos por ela. O apóstolo Paulo dirá aos Efésios que nós somos salvos não pelas obras, mas para as boas obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu gostaria de incentivar você a não colocar a sua confiança em nada mais, nem em você mesmo, nas suas eventuais ou pseudo-virtudes, mas confiar única e exclusivamente em Cristo Jesus. O seu sacrifício lá na cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados, nos possibilitar uma comunhão com Deus e nos selar com o Espírito Santo da promessa. Que o Senhor abençoe você. Venha a Cristo. Pegue-se a Cristo. Confie em Cristo. Dedique-se a Cristo. Consagre-se a Cristo. Confie em Cristo. E só nele. E que o Senhor te abençoe.